Ferenczi escreveu um texto chamado Elasticidade da Técnica Psicanalítica, onde ele propõe várias mudanças e ampliações da prática clínica da psicanálise e que são coisas importantes para a gente até os dias de hoje. Eu sou Juliano Correia, psicanalista, doutor em teoria psicanalítica, e é sobre isso a nossa conversa de hoje. Sempre lembrando que essas nossas conversas elas ficam disponíveis no YouTube e também no Spotify, no podcast Juliano Correia, psicanalista, aí só em áudio. Então, para começar, quem era Ferenczi? O Sándor Ferenczi, um psicanalista húngaro que se encontra com o Freud em 1908. Então ele faz parte daquele primeiro grupinho da psicanálise, do movimento psicanalítico, vai se tornar uma pessoa de muita importância. Também foi o primeiro analista da Melanie Klein, foi ele quem pilhou a Melanie para o atendimento com crianças. O Freud, em algumas cartas, chama ele de filho. Freud chamava ele também do paladino da psicanálise, o grão-vizir. Grão-vizir era uma figura importante, um tipo de conselheiro lá de um sultão na Pérsia Antiga, o que, coloca, de certa forma, o Freud como sultão, o que é uma ideia que fica bem clara pelo desenvolvimento das coisas. O Ferenczi, ele viveu ali, junto com Freud, com Jung, nesses inícios, um tipo de triângulo transferencial amoroso, sabe? Às vezes aquela coisa de quem que era o filho preferido do Freud e tal. Para piorar, de certa forma, a gente poderia dizer, pelo fim que ele teve, que a gente vai chegar daqui a pouco, o Ferenczi se analisou com o Freud também, em dois momentos, enfim, de uma maneira como aquelas análises aconteciam naquela época, mas estou falando essas coisas assim só para reforçar toda essa relação transferencial que existia ali. O Ferenczi, ele era um espírito inquieto, inovador, questionador do status quo, do estado das coisas, por causa de situações em que ele sentia uma falta de efetividade dos tratamentos. Então ele não só questionava, como ele ia adiante, ele propunha modificações para aquilo que ele achava que não funcionava. É nesse sentido que numa outra conversa que a gente teve sobre psicanálise ontológica, que é uma expressão que Thomas Ogden, psicanalista americano, cunhou, para falar sobre diferenças de perspectivas, digamos assim, na psicanálise, não são coisas que se auto-excluem, elas na maior parte do tempo se complementam. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição. Esse é um outro motivo para que tu se inscreva no canal, para que tu deixe o like. Isso ajuda muito para que a gente continue tendo essas conversas e também faz com que tu possa acompanhar o desenvolvimento do pensamento. É muito difícil eu falar alguma coisa assim completamente isolada, elas vão tendo continuidades. Então, se tu puder acompanhar isso, eu acho que a nossa conversa ela fica bem melhor. Mas dessa vez que eu falei sobre psicanálise ontológica, eu disse que eu considerava o Ferenczi como um tipo de fundador honorário, porque o Ogden não cita o Ferenczi. Ele destaca o Winnicott e Bion como precursores dessa perspectiva na psicanálise. Mas o Ferenczi, ele, sem dúvida nenhuma, ele está inserido ali também. E como que ele está inserido? Começa por esses questionamentos dele sobre o que não dava certo. Ele se questionava assim, será que tal tratamento, ele não deu certo, ele não funcionou? Será que não é por causa de nós, psicanalistas, e da nossa técnica? Não pela resistência ou qualquer outra coisa do paciente, mas
por nossa causa? Quer dizer, isso é um questionamento altamente explosivo. Eu acho que hoje ele ainda é um questionamento complicado porque geralmente psicanalista não gosta de ser questionado dessas coisas, né? É melhor colocar a justificativa dos fracassos e tal em outras coisas, né? Como na resistência do paciente, enfim, outras questões. Então, assim, se hoje isso já é complicado, tu imagina na época. Na época isso era muito mais complicado, trazer para a figura do analista, colocar a ênfase no analista e não no paciente, que nem o Ferenczi fez. Ele se preocupava também com a falta de interesse que os analistas tinham e que eu acho que tem até hoje, como eu falei nessa conversa da psicanálise ontológica, com o resultado dos tratamentos. Sabe, uma ideia de ficar mais preocupado com a tal da arte da psicanálise e pouca preocupação se o tratamento foi efetivo mesmo. Ele também se preocupava com a duração dos tratamentos, de serem muito longos, então ele fazia tentativas de abreviar os tratamentos para que eles pudessem ser mais curtos. Então, nesse sentido, ele foi fazendo várias tentativas, como a técnica ativa, que incluía inclusive toques no paciente, toques de tocar o paciente. O tocar seria apertar a mão do paciente ou abraçar o paciente eventualmente. Análise mútua também ele propôs, que seria algo que o analista de alguma forma se analisaria junto com o paciente também, ou seja, falando coisas de si, se colocando de uma forma que era completamente impensável na época. Hoje eu acho que ela continua até certo ponto impensável também. O Ferenczi, inclusive, ele foi o primeiro a usar a palavra analisando ao invés de paciente, o que aponta para um caminho justamente de algo mais ativo, de uma participação da dupla, eu diria, muito maior da ideia que se tinha naquela época. Uma coisa importante da gente ter bem claro, e isso é importante ter bem claro por causa do que aconteceu depois com o Ferenczi, que a gente vai chegar lá, que essas tentativas dele, tá, não eram oba-oba, não era uma coisa de atirar para tudo que é lado e ver se acertava em algum lugar. Não, era uma tentativa com método. Eram tentativas a partir daquilo que ele via que não funcionava e era desenvolvido para fazer funcionar ou para ter um funcionamento melhor. Tanto que ele reformula, abandona alguma dessas ideias dele. A própria ideia da técnica ativa, depois ele abandona para assumir a técnica do relaxamento. E ele mesmo coloca nos textos dele, olha, isso aqui que eu estava pensando, eu estava fazendo daquele jeito, com esse objetivo, e aí eu vi que não, parece que isso aqui não está funcionando, então deixa de lado, vamos adiante e tal. Eu estou anunciando demais assim, né, o futuro, mas como a gente vai ver, para ele parece que isso aí ficou um problema. Agora, todo mundo faz assim. Todo mundo fez assim. Freud fez assim. Quantas coisas que o Freud fez que eu tô falando na prática, tentou, não deu certo, ele largou, foi fazer outra, ou que ele aplicou, estava bem, lá pelas tantas ele viu que não, isso aqui não está funcionando direito, aí ele modificava. Eu fico receoso de dizer todas, mas quase todas, muitas modificações que aconteceram na psicanálise, na clínica psicanalítica do Freud, elas foram dessa forma. Ele tinha uma ideia, estava fazendo de um jeito, não deu certo, mudou. A gente faz isso sempre, não faz? Quer dizer, principalmente quando a gente está começando, sei lá, teu analista tem uma maneira de agir, teu supervisor te diz alguma coisa, ou tu vê outros psicanalistas falando que fazem assim, fazem assado. O que a gente faz? A gente às vezes acha uma ideia boa e testa. É um teste no bom sentido. E aí a gente vê, eventualmente, que para nós aquilo ali não funciona. Aí o que tu faz? Muda, deixa de fazer aquilo, vai fazer outra coisa, ou enfim. Agora,
Todas essas tentativas do Ferenczi, elas têm algo em comum, que é o que não tinha na época também, ou pelo menos oficialmente não se tinha, um contato afetivo maior com o paciente. Talvez eu continue falando paciente, né? Eu deveria ficar falando, analisando aqui, né? Já que o Ferenczi instituiu essa palavra, que é muito melhor que paciente. Mas enfim, de um contato afetivo maior. O Ferenczi, inclusive, ele dizia que o analista tinha que adotar o seu analisando, para que ele pudesse ter uma vivência pela primeira vez de algo que ele não teve. É um acolhimento emocional. Ele está nessa direção. Tanto que nesse texto, que está sendo o nosso guia da elasticidade na técnica psicanalítica, ele vai falar sobre o tato, que é uma ideia sensacional, simples e sensacional. Ele explica assim que o tato é o sentir com, é a empatia. Então ele vai dizer que esse tato que o analista tem, ou que ele deve ter, é o que permite saber quando comunicar alguma coisa, ou não comunicar, e como comunicar. Além disso, saber esperar, saber o tempo certo para fazer isso. E aí eu vou ir fazendo, né, esse tipo de bate-bola assim com o Winnicott. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais disso. Tem muito a ver com a prática do Winnicott também, isso aí, né? O Winnicott fala sobre... Tem um trecho famoso dele, acho que é famoso, não sei, mas é muito bonito, inclusive, que ele fala de quando ele começou na análise, da necessidade dele de interpretar e de como ele atrapalhou muitos pacientes com a necessidade de atrapalhar, porque era mais uma necessidade dele se sentir esperto. E aí ele diz assim pra gente que se a gente souber esperar, o próprio paciente consegue chegar com grande alegria e criatividade nas suas respostas. Então, esse espírito das coisas já estava lá no Ferenczi. Claro que eles têm suas diferenças, entende? Eu não estou dizendo que é a mesma coisa, eu só estou dizendo, como eu destaquei no início, que eles pertencem à mesma linhagem, nessa coisa desse contato mais afetivo, desse trabalho mais em dupla de fato. Então eles vão tendo essas conexões, como essa do tempo, de saber esperar. Se a gente pegar na teoria do Winnicott, isso tem tudo a ver com a teoria dele do amadurecimento e do contato com o ambiente, né? Porque o que ele vai nos dizer? Ele diz que o ambiente tem que ser receptivo para a pessoa, no caso o bebê. Não invadir o bebê, tem que ser receptivo no sentido de esperar, para que o bebê possa fazer os seus movimentos e assim não ser agredido por aquele ambiente e assim se sentir aceito por aquele ambiente, numa ideia de que aquele ambiente consegue suportar as demandas desse bebê. É uma ideia de ter que se adaptar ao bebê, ou no caso, ao paciente. Por isso os tempos eles vão sendo diferentes. E agora eu estou misturando tudo aqui, porque eu estou falando de Winnicott, mas Ferenczi diz isso também, da necessidade do analista se adaptar ao paciente, que seria uma maneira do tratamento ser mais efetivo. Eu sempre lembro quando uma vez um supervisor meu, eu estava com uma questão em um atendimento que me foi solicitado uma mudança de horários, enfim, coisa do tipo. E eu fiquei meio assim, eu estava bem no início, então, enfim, eu tinha uma característica de ser mais durão, assim, então, tipo, não tem essa de mudar as coisas. E eu falei com esse meu supervisor, perguntei o que ele achava, expliquei o porquê que a pessoa tinha pedido essa mudança, e aí ele perguntou pra mim se eu tinha horários pra fazer essa mudança. Eu tinha todos os horários pra fazer essa mudança. E eu nunca me esqueci do que ele me disse, porque ele falou pra mim assim, então troca. Ele me falou assim, se isso vai fazer bem para essa pessoa, permitir que ela faça isso, aquilo que nem ela tinha me pedido, não tem por que não fazer. E aí ele falou assim, a associação livre, que é a regra fundamental, que é o que é exigido, digamos assim, do paciente, já é uma coisa tão difícil de ser feita, que tirando isso, o que a gente puder fazer para facilitar a vida da pessoa, a gente faz. E essa foi uma lição que eu nunca esqueci, e eu acho que ela tem muito a ver com isso que eu tô falando,
de se adaptar. É claro que as coisas têm um limite, porque às vezes isso é confundido. No caso do Ferenc, eu acho que isso foi muito confundido. O se adaptar não é responder a todas as demandas, fazer tudo que a pessoa quiser. Até porque vão ter casos que o terapêutico da coisa vai ser não responder à demanda. Eu acho que o que está em jogo aqui é assumir uma postura geral, universal, de ser reto em alguma coisa, de nunca responder às demandas. Que acho que naquela época muita gente era assim, acho que hoje tem gente assim também, tem gente de tudo que é jeito, mas a questão não é ser bonzinho. Isso, na verdade, é um grande erro que a gente pode cometer. O próprio Ferenc vai dizer, não é uma questão de bondade, não é uma questão de mimar a pessoa. Por isso que, inclusive, ele diz, quando ele coloca essas questões de técnica ativa, de uma relação afetiva mais próxima, né, muito mais próxima do que se tinha naquela época, ele dá um destaque muito grande nesse texto da elasticidade. Ele destaca muito a importância, e ele destaca muito, um parênteses, ele destaca muito porque era uma coisa recente naquela época, a importância do analista ser analisado. A questão do tato, que eu falei, ele diz isso, assim, olha, tu vai conseguir ter o tato de ir sacando essas coisas a partir do momento que tu for bem analisado, senão tu não vai conseguir. Então, assim, a gente tá falando aqui, Ferenc que diz que é uma ideia de um analista mais humilde, que aceita mais as coisas que eu estou falando, as necessidades que o paciente vai ter, aceita, por exemplo, mais os impulsos agressivos do paciente. Então, a gente consegue, lá pelas tantas, diferenciar esse tipo de coisa. O Ferenc, ele fala, por exemplo, né, de a questão do toque, que eu falei antes, de dar a mão, de cumprimentar. Então, não sei, a mão, cumprimento, eu, por exemplo, sempre dei. Não sei se naquela época não se fazia assim. Agora, por exemplo, eu nunca tive a postura deliberada de abraçar algum paciente, nem na chegada, nem na saída. Agora, várias vezes já abracei. Algumas vezes porque a pessoa, inclusive, pediu um abraço. Outras vezes o abraço não foi pedido, mas ele estava ali, naturalmente acontecendo, como o Ferenc se coloca. E eram situações muito especiais. Especiais que eu tô falando, seja pelo momento que a pessoa estivesse passando, seja pela sessão que a gente teve. E esse abraço, ele se encaixava perfeitamente naquele contexto. É claro que eu já atendi também, outras pessoas que a gente começava a perceber lá pelas tantas que aquele abraço, ele não era natural dessa forma, ele não se encaixava no processo desse jeito, talvez ele tivesse em nome de outra coisa, e outra coisa pode ser milhões de coisas, né? Uma sedução, ou enfim, qualquer coisa que de fato fosse servir para resistência. Então, nesse sentido, eu acho importante da gente fazer essas diferenciações, porque o próprio Ferenc se deu mal depois, mas ele fazia essas diferenciações, e isso daí eu acho uma coisa muito importante e muito válida para análise, se puder ser feito da maneira correta. Eu acho que é no caminho daquilo que ele falava, que a ternura é diferente da carícia. Ou seja, essas coisas que a gente está falando, que eu estou exemplificando aqui como um abraço, ela não tem o componente erótico. Acho que esse é um ponto bom da gente pensar para poder diferenciar essas situações. Mas enfim, de uma maneira geral, ele falava muito contra a hipocrisia dos analistas que ele via. Analistas frios, intelectualizados, e ele achava por causa da clínica dele, ele achava que isso aí não funcionava. Ele dizia que, na concepção dele, o que a pessoa precisava, a pessoa que estava se tratando, era de uma autêntica empatia, de uma simpatia autêntica. E que, aí é bastante interessante também,
ela aconteceria muito pelo tom de voz do analista, pelas palavras escolhidas pelo analista. Isso tudo muito mais que o conteúdo das intervenções. Isso é super interessante, tem a ver com o Winnicott também, se a gente pensar no paralelo que tem na teoria do Winnicott dos cuidados maternos com a relação do analisando e do analista. Eu sempre lembro, isso aí eu dava esse exemplo em aula. É um filme antigo, né? Eu não sei se tu viu. 3 Solteirões e um Bebê. Na verdade, originalmente ele é um filme francês, e aí teve essa versão americana, né? Que obviamente foi aqui, ficou famosa mundialmente. Ele é um filme de comédiazinha, assim, gostoso de assistir. Como o próprio nome diz, são 3 homens solteiros, jovens e que, enfim, por uma questão toda, não vou contar o filme agora, né? Porque não interessa nesse sentido. Eles têm que cuidar de uma bebê, de uma menina. E tem uma cena que eu acho interessantíssima, que um deles chega em casa e o outro tá com a bebê no colo e tá lendo pra ela. Só que ele tá lendo uma notícia de jornal e uma notícia de uma luta de boxe. E aí ele tá falando assim pra ela: e então o campeão desferiu um violento cruzado de direita no rosto do oponente. E aí o cara que chegou, ele olha e me diz assim: mas o que tu tá fazendo? Tu tá lendo uma luta de boxe pra ela? E aí o outro responde assim, ainda olhando pra criança e mantendo o mesmo tom de voz, ele responde assim: não importa o que eu estou lendo. O que importa é o tom da minha voz. Afinal, ela não entende as palavras mesmo. E isso é sensacional, porque é bem disso que se trata. Uma outra coisa que eu lembrei agora, isso daí eu li alguma vez, quando eu estava escrevendo a minha tese, eu queria citar isso e eu procurei em todos os livros, quase li de novo todos os livros onde eu achava que isso poderia estar e não encontrei. Devia estar em alguns dos livros que eu leio, mas essas coisas às vezes quando a gente não encontra mais. Mas enfim, é que uma vez eu li, e eu tô falando isso porque eu não vou poder dar créditos ao autor, mas de um autor que falava que muitas vezes a gente interpreta e a pessoa precisa que a gente interprete, não é pelo conteúdo. É bem nesse sentido que o Ferenczi falou e que o Winnicott vai falar também. É no sentido de que ela precisa ouvir a nossa voz e saber que a gente tá ali, que a gente tá vivo, que a gente tá com ela, que a gente tá interessado, que a gente tá preocupado. O conteúdo do que tu vai falar, ele não importa. Entende, né? Eu não tô dizendo que isso vale para todas as situações. Eu tô falando de um tipo, de um grupo de situações, e que o Ferenczi traz isso e que não era uma coisa comum naquela época. Ele vai dizer, o Ferenczi, nesse sentido, que muitos pacientes eles adivinham as emoções do seu analista. Eu imagino, certamente, provavelmente, que ele estava falando de pacientes que têm um funcionamento mais regressivo. E isso é muito verdade, isso acontece mesmo. Isso inclusive leva a gente para um outro tema que o Ferenczi também acabou se interessando, que é a telepatia, que me interessa muito e a gente ainda vai falar sobre isso aqui. Só para esclarecer, telepatia eu não tô falando daquela conversa telepática como a gente vê nos filmes, é outra coisa. Freud escreveu, tem 3 artigos sobre isso. 2 deles são horríveis, péssimos, não valem de nada. Um terceiro é muito bom. Mas enfim, isso é outra conversa que a gente vai ter também. Mas então, muitas dessas ideias do Ferenczi, elas são baseadas na história de vida dele. Ferenczi, ele foi uma criança que sofreu muito por falta de reconhecimento afetivo. E aí é claro que ele era muito atento a isso nas pessoas que ele atendia, o que explica ele ter entrado por esse caminho. Isso não tem nada de mal, vamos combinar. Assim, ó, me mostra um psicanalista, um teórico da psicanálise que propõe coisas novas, que a teoria dele não tem a ver com a vida pessoal dele. Não tem. E isso daí, é claro, tem uma linha bem tênue aí. A gente pode facilmente se perder fazendo isso. Agora, faz parte do nosso campo, faz parte da psicanálise. A gente não vai conseguir fugir disso. Vai me dizer que a teoria do Freud não tem a ver com a vida pessoal dele, pelo amor de Deus. E pensa na gente, sei lá, pensa nos não famosos, assim, as nossas direções do tratamento, elas não têm a ver com isso também? É claro que tem. Então as teorias do Ferenczi, elas têm muito a ver com isso e tem a ver também, e aí eu acho que esse foi um ponto, sei lá,
importante para as coisas complicarem mais para ele, tem a ver com a análise dele com Freud, porque ele sentiu falta disso com o Freud. Uma ideia assim de que o Freud, sei lá, teria um tipo de personalidade de ser mais durão, assim, e ele não sentiu do Freud esse acolhimento afetivo, sabe? No sentido assim que o Freud tratou dos sintomas dele e tal, mas não do caráter. Essa questão dessa falta que ele sentia, ela se manteve. O Ferenczi, na verdade, ele tinha uma coisa assim de não se sentir curado pela psicanálise. O que eu acho uma coisa sensacional, não dele não se sentir curado, mas da reação dele quanto a isso. Ao invés de abandonar a psicanálise, não. Ele acreditava naquilo, então o que ele fez? Ele foi para tentar mudar alguma coisa, acrescentar alguma coisa, justamente ali onde ele via que sentia falta. E aí, por todos esses enroscos transferenciais que eu falei ali no início, aconteceu uma coisa muito triste com o Ferenczi, assim. Eu acho a história dele, sei lá, acho que eu não conheço a história de todo mundo, mas eu acho a história mais triste da psicanálise. Porque o Ferenczi começou pelo próprio Freud, acusando o Ferenczi de ter ficado louco, de que nos últimos anos, assim, tipo no final da vida dele, Ferenczi enlouqueceu, que foi uma pena, né? O Freud se lamenta muito por isso, o que é uma coisa, assim, interessante, né? Eu não sei se o Freud fez isso deliberadamente ou se realmente havia algum desconhecimento da situação do Ferenczi. Freud atribui a loucura dele no final lá, que ele não conseguia nem mais ficar em pé. Só que isso era por causa da doença que ele tinha, que ele morreu, era uma anemia, não sei do que. Não vou lembrar agora direito qual era. Mas não tinha a ver com ele ter ficado louco. O que a gente pode pensar, assim, pois é, mas então alguém que discorda ou desafia o que está posto ali pelo Freud é louco. Porque, por um lado, dá para tirar essa conclusão. Inclusive, daqui a pouco a gente vai ter alguma conversa aqui sobre o Freud nesse sentido, de quem era o Freud nesse sentido de personalidade do Freud como pessoa e como cientista, que é super interessante. Esse é mais um motivo para se inscrever, para ficar acompanhando aqui, para não perder, que isso aí vai ser muito bom. Mas aí aconteceu isso, e daí o Ernest Jones, que era outro também comparsa lá bem do início, Ernest Jones escreveu a primeira biografia do Freud, que tem todos os seus problemas, mas que é a única biografia, é a única, eu acho, né, de alguém que de fato conviveu para valer com o Freud. E ali ele colocou também de que o Ferenczi era maluco, de que ele enlouqueceu no fim da vida. Além de ser uma sacanagem, né, a nível pessoal, isso fez com que durante décadas Ferenczi ficou completamente esquecido. Essa associação de Winnicott com o Ferenczi, bom, ela é uma associação que ela acontece, né, por essas vias do acaso, de pessoas se interessarem por questões parecidas e terem soluções parecidas, o que é uma prova de que, enfim, Ferenczi não estava louco, as questões que ele questionava, elas eram sim importantes e interessantes, mas não tinha o Balint, que era tipo discípulo de Ferenczi, que levou adiante assim. A Melanie Klein tinha sido paciente dele, mas não fazia tantas referências assim também. Então o Ferenczi ele ficou de fora durante décadas, né? Por quê? Em primeiro lugar, porque tinha brigado com o Freud. O Freud, inclusive, assim, se a gente for ver, porque a gente pode ver nas cartas, assim, a briga dele com Jung, eu acho que o Freud teve muita razão. Acho que ele tratou bem a questão. O Jung que estava mais nervoso. Com o Ferenczi, eu acho que o Freud foi muito cruel, sabe? Muito cruel, principalmente por causa disso que eu falei, que o Ferenczi ele tinha essa falta afetiva que buscou no Freud, inclusive, e não conseguiu. Então, acho que o Freud foi muito cruel. Mas então, assim, já tinha essa questão de ter brigado com o Freud. Então, né, a gente não quer brigar com o Freud, então não vamos se aproximar de quem brigou. Só que além disso, o mais importante ainda, tem essa questão assim, pô, mas ele era maluco? Como é que eu vou me basear ou me inspirar ou estudar simplesmente umas teorias de um cara que escreveu isso aí louco? E por isso que aquilo que eu falei antes. E aí começou várias dessas coisas, da técnica ativa, do toque, tu entende? E aí facilmente já vai para aquele lado. O Ferenczi pegava os pacientes no colo, o Ferenczi ficava beijando o paciente,
nesse sentido assim, ruim, sabe? De tipo, isso é coisa de pirado, coisa de quem não sabe o que tá fazendo. Quando não era nada disso, como eu falei antes. Mas então eu tô falando tudo isso, onde que eu quero chegar, o que que eu quero destacar desse espírito do Ferenczi, que era o espírito do Winnicott também, mas o Ferenczi é uma figura trágica da psicanálise. O que que eu quero destacar com isso? São basicamente duas coisas. Então, assim, o primeiro ponto, eu vou dar exemplos aqui, tu vai entender essa diferenciação que eu tô querendo fazer dos motivos das mudanças. Agora há pouco, que a gente teve a pandemia e quando a gente estava no isolamento, tiveram várias conversas, artigos, que usaram, da mesma forma que eu estou usando agora, essa questão da elasticidade da técnica. Por quê? Porque todos os tratamentos ficaram online, ficaram virtuais. Isso daí era uma coisa que tinha em situações muito específicas. E de uma hora para outra, todos ficaram assim. E muitos continuam assim. Eu me lembro na pandemia, eu odiava aquela coisa que falavam assim, não, porque daqui a pouco volta ao normal. E eu sempre falava assim, não vai voltar, nada vai voltar, vai seguir para outra coisa. Isso eu falava de forma geral, pensando na psicanálise, eu não tô querendo me colocar aqui de profeta, mas isso eu falava desde o início, assim, ó, não vai terminar o isolamento e os tratamentos todos voltarem a ser presenciais como eram. E não voltaram, né? Tipo, muita gente, até de gerações diferentes, mesmo que não seja, preferem o tratamento online. Ele traz várias vantagens, traz desvantagens por outro lado, mas não sei o que traz mais de que lado é. Eu acho que a coisa meio que se equipara. Isso aí seria outra conversa pra gente ter, mas o que eu tô querendo dizer assim, é o andar das coisas, é o sinal dos tempos, as coisas vão mudando, né? E não só essa questão de querer ou não querer fazer online ou presencial e tal. Agora se estabeleceu uma coisa que não tinha antes, que a pessoa pode se tratar a grandes distâncias, sabe? Daqui a pouco tu mora em algum lugar e eu gostaria de me tratar com a analista que é lá não sei de onde. Hoje dá, hoje é possível. Eu me mudei 3 vezes de cidade na vida, e quando eu digo me mudei de cidade, não é para uma cidade vizinha, de estado, assim. E sempre os tratamentos tiveram que ser interrompidos. Hoje, eles não seriam. Nem tô falando todos. Acho que alguns seriam, sim. Mas outros a pessoa ia querer continuar se tratando comigo e a gente ia ter feito online. Quando eu me mudei, sempre era uma ideia assim. E isso aí não era nem proposto. Não existia essa possibilidade. A pessoa não pensava nisso, eu não pensava nisso. Que a ideia era, não, mas se existe analista na tua cidade, é um absurdo que tu vá, sei lá, vir se tratar comigo pelo telefone. Ou seja, as coisas, né, mudaram. Mas qual é o meu ponto? Por que eu tô dando esse exemplo? Porque essa mudança e essa elasticidade da técnica, ela é uma obrigatoriedade. Esse é o ponto que eu quero diferenciar nos motivos das mudanças. Isso é obrigatório. Foi obrigatório na pandemia. Na pandemia tu atendia online, ou tu não ia atender ninguém. Era simples assim. E hoje também, se tu daqui a pouco se coloca numa posição, não, eu só atendo presencial, não atendo online. Beleza, tu vai perder de atender um monte de gente. Então, é uma obrigatoriedade. Tem outros exemplos, tá? Rapidinho, que eu queria falar também, só para deixar, assim, mais clara ainda a minha ideia. Eu lembro uma vez, faz muito tempo isso aí, sabe? Porque eu sou antigo. Eu me lembro de um analista questionando o fato de vários analistas iniciantes, como eu era um, não terem telefone no consultório. Telefone fixo. Sabe? Dependendo da idade que tu tiver, tu nem sabe o que é isso, eu acho. Mas é telefone fixo, que tinha secretária eletrônica. E ele questionou de gente, que eu era um exemplo, não ter telefone fixo no seu consultório e tratar com os pacientes pelo celular. Por quê? Porque na ideia dele o celular era uma coisa muito pessoal. E isso daí traria danos, sei lá, para a relação transferencial. Hoje essa história é engraçada. Na época ele tinha um ponto, até porque ele era bem mais antigo do que eu, ele vinha de outra geração e tal. Eu não sei, eu nunca falei com essa pessoa sobre isso, tá? Mas assim, tenho certeza que hoje ele marca as consultas dele pelo celular, usando o WhatsApp, e tenho certeza também que ele faz atendimento online. Outros exemplos rapidinho, assim, nos inícios da psicanálise, início que eu tô falando lá desde Freud e tal, né?
a gente tinha uma exigência, as instituições psicanalíticas tinham uma exigência de uma frequência muito alta, de 5 vezes por semana. Depois de um tempo ela baixou para 4, a exigência mínima. Depois baixou para 3. A gente tem, falando das instituições psicanalíticas também, que o Freud tem aquele texto, inclusive, muito bom, de 26, a questão da análise leiga. Se tinha uma questão na psicanálise, nas instituições, de que só médico podia fazer formação psicanalítica. Eu sei, tá? Não vou saber agora precisar ano e qual instituição, mas eu sei que já bem antes, tipo década de 50, 60, coisa assim, se eu não me engano, tinha já uma ou outra instituição, Rio, São Paulo, que abria para psicólogos, mas no geral não abriam. Aqui em Porto Alegre, aqui no Sul, isso aí foi só na década de 1980. Aí começou a abrir depois, todo mundo aceita psicólogo para fazer formação. Na verdade, a coisa já está abrindo mais, que era o que o Freud tinha proposto, de tu não precisar especificamente da formação em psicologia ou medicina, de ter qualquer formação, qualquer graduação e tu poder fazer a formação em psicanálise. Se eu não me engano, as instituições lacanianas já eram assim desde sempre. Mas por que eu tô dando todos esses exemplos? O que eles têm em comum? Que tudo bem, tu pode chamar de elasticidade, mas o motivo é diferente. Esse é o ponto que eu falei no início, né? Que era o que eu queria diferenciar. Porque qual é o motivo aí? O motivo, que não seja só esse, ok? Mas ele é o principal, ele é financeiro. Essas coisas todas elas foram modificadas por obrigatoriedade. Obrigatoriedade financeira. Seja no aspecto pessoal, ali que eu falei, no exemplo da pandemia, né, que é tipo assim, ou tu se adapta a isso, ou tu não trabalha, ou trabalha menos, ou seja, ou tu não ganha dinheiro, ou tu ganha bem menos do que tu ganha hoje, e a questão institucional vai pelo mesmo caminho. O que aconteceu? Chegou um momento que eles acharam que psicólogos eram compatíveis com a psicanálise, porque, tipo, sempre foram muito mais compatíveis do que faculdade de medicina, né? Vamos combinar. Não, né? Não foi isso que aconteceu. Mas é que daqui a pouco tu olha, tem uma demanda gigantesca de psicólogos querendo fazer psicanálise. Olha a quantidade de faculdades de psicologia que tem. Eu morei 17 anos fora de Porto Alegre. Quando eu saí daqui tinha 4, acho que 5 ou 6, 2 iniciando ali. Eu voltei pra cá, eu fiquei apavorado. Sei lá, em cada bairro tem uma faculdade de psicologia. Então, olha a quantidade de psicólogos que são jogados no mercado todo ano. E eu sei que a psicanálise não é assim, né, que todo mundo quer, mas assim, é um monte de gente querendo. E aí a instituição vai ficar fora dessa? É claro que não. Então, por isso que eu tô dizendo assim, é um alargamento, assim, uma elasticidade, que nem o Ferenczi falou, só que ela é obrigatória. Ela é obrigatória e mercadológica. Então, assim, esse é um ponto, esse é um motivo pelo qual se faz as mudanças. Agora, tem um outro motivo, e que esse é o do Ferenczi, e esse é o do Winnicott também. O Ferenczi não propunha as mudanças dele para ter mais pacientes e ganhar mais dinheiro. Até porque os pacientes ele já tinha. Tu entende? Não era uma coisa assim, não, eu vou fazer modificações e aí eu vou poder atender, sei lá, os pacientes psicóticos. A teoria da psicose, para atendimento de psicose, ela não tinha mesmo naquela época, era muito precária. Mas atendiam também. Então ele não ia ter mais ou menos pacientes por causa disso. O motivo dele, que é esse segundo motivo que eu tô colocando, é pela necessidade clínica. É por tu ver que aquilo que tu tem, aquilo que tu tá fazendo não funciona ou é insuficiente em muitas situações e aí tu não desiste. Insuficiente como foi com ele, né? E aí tu não desiste. E aí tu pensa, então deve ter alguma coisa faltando. Não é nem assim, isso aqui que tá não presta, vamos fazer outro. Não, deve ter alguma coisa faltando. Então vamos pensar e vamos criar e vamos desenvolver. Eu acho que são motivos bem diferentes. Ah, mas então tu tá dizendo que tu considera mais o segundo motivo. Eu, é claro que considero, sem dúvida alguma. Não tô falando que o primeiro motivo, o financeiro ou mercadológico, ele não tenha nada a ver. Eu não sou hipócrita desse jeito também. Se fosse, eu não cobrava para atender.
Mas eu tô falando que tem uma grande diferença quando tu muda alguma coisa na técnica por uma obrigatoriedade, desse tipo que eu falei, do que quando tu muda por uma necessidade clínica, porque tu quer que os tratamentos sejam mais efetivos, porque tu acha que tem algo faltando. Tem muita diferença nisso. E eu acho importante que a gente preste atenção para essa diferença e, que é o meu objetivo aqui, e que dê atenção para esse segundo motivo que eu falei, que é o motivo do Ferenczi. Então, já indo para o fim, a ideia é sempre seguir se questionando e, se for necessário e se a gente puder, criando e sugerindo e modificando. Isso aí é uma inspiração que eu estou trazendo hoje do Ferenczi, o Winnicott também, eu botei ele ali como coadjuvante, mas principalmente do Ferenczi. Agora, isso é inspiração do Freud também. É engraçado, perto do Ferenczi, aí o Freud era o conservador, né? Mas olha o que o Freud fez, essa coisa de inconsciente, sonho, porra. Então, assim, o Freud foi o primeiro grande desbravador. E ele fazia isso com a teoria dele o tempo inteiro. Eu falei antes, né? Vê que a coisa não funciona, muda, vai, questiona. Talvez ele tivesse um pouco de dificuldade de quando outra pessoa fazia isso com a teoria dele. Mas ele fazia o tempo todo. Então a inspiração ela é do Freud também. De ter esse tipo de atitude, que eu acho que é muito importante que a gente tenha. Eu me lembro, inclusive, mistura, é que pra mim não é mistura, mas enfim, o Roger Waters, baixista e também vocalista e o compositor do Pink Floyd, aquela música que é tão linda e tão famosa, Wish You Were Here, escrita pro Syd Barrett, não totalmente, mas também aquele disco maravilhoso que é pro Syd Barrett, e que ele tem aquele trecho, isso aí até ele fala numa entrevista sobre esse trecho de que ele prefere estar nas trincheiras, prefere estar na guerra. É o trecho aquele que fala assim: And did you exchange a walk on par in a war for a lead role in a cage? Então ele diz que ele prefere estar nas trincheiras, estar na guerra, do que ser líder numa gaiola. Eu acho que a gente está falando assim de não se acomodar. Eu acho terrível a gente se acomodar na psicanálise, porque a psicanálise, desde a sua fundação com o Freud, ela nunca foi acomodada. Ela sempre foi selvagem nesse bom sentido, de ser questionadora, de estar em movimento. Agora, é claro, né, se paga um preço. A gente viu aí o preço que o Ferenczi pagou foi bastante alto. Nesse texto mesmo que eu usei aqui, da elasticidade, tem um trecho, ele é curtinho, vale muito a pena ler, mais pro final, que o Ferenczi fala enfim, submeteu o texto para um colega para avaliar, e aí falou para ele assim que, enfim, que gostou muito e tal, e que o texto dele era importante porque ele dizia o que fazer, ou ele propunha o que se fazer, enquanto o texto do Freud, aquele de 1912, o Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise, que eu tenho uma conversa também falando sobre os artigos de técnica do Freud, se eles ainda têm validade. Aquele texto lá do Freud, ele focava muito no que não fazer. Só que, e aí é interessante isso aí, o Freud deixava aberto a questão para as escolhas dos analistas, do seu jeito e tá. Tinha a questão ainda naquela época de não ter tão estabelecido a obrigatoriedade da análise pessoal, né? Mas aí esse comentador do Ferenczi, ele diz, pegando a noção de tato, que eu falei já do Ferenczi, e que daí ele diz que talvez falte tato em muitos analistas que não fazem algo, digamos assim, com isso que o Freud falou. E isso faz com que eles fiquem obedientes e sigam leis, tabus, ou seja, tu enquadra a coisa de um jeito só. Ferenczi não era obediente. Ele era, inclusive, chamado do enfant terrible da psicanálise, a criança terrível, que quer dizer aquela pessoa que é muito inteligente e muito questionadora das maneiras que as coisas estão, e com isso traz muito problema para aqueles, talvez a maioria, que prefeririam que as coisas continuassem
da mesma forma, ou seja, alguém que bagunça o esquema que tem aí. Agora, acho que tem maneiras de se ver, a maneira que eu tô colocando aqui, acho que fica bem clara, é uma bagunça que eu acho boa, eu mais do que boa acho necessária. Por isso que ele conseguiu fazer tudo o que ele fez. Então, como eu falei, eu acho importante que esse espírito ele fique vivo na gente. Tu entende, né? Eu não tô falando nada de tipo, vamos pra revolução, vamos quebrar tudo, vamos dar... Não, mas é uma atitude questionadora, que é uma inspiração importante, que eu acho que a gente tem que ter. Eu falei que se paga o preço, né? Como Ferenc pagou por não ser obediente, só que eu acho que se paga o preço também por não levantar a bunda da poltrona. Então, eu acho que o preço sempre se paga por qualquer escolha que a gente faça. Agora, aí é ver o que a gente prefere, se é ficar líder numa gaiola ou ser desobediente. Então, a gente vai ficando por aqui. Adorei essa nossa conversa de hoje. Vamos ter outras, espero muito que tenhamos. Se inscreve no canal, curte, é importante pra mim. Comenta o que tu achou, é importante pra eu saber o que tu acha também. E a gente segue, como sempre, falando de psicanálise, certo? Até a próxima!